pessoal, tudo certo? Meu nome é André Roberto e hoje eu estou aqui para falar sobre o filme animado Liga da Justiça Nova Fronteira, que foi lançado lá em 2008. Ele é o segundo filme animado do selo, universo desse filme animado original, que sucedeu a morte do Superman, e ele foi dirigido por Dave Bullock. Essa obra, ela na verdade ela é baseada, numa graphic novel de Darwin Cook, muito aclamada, muito premiada, uma obra incrível, para mim um dos melhores quadrinhos que tem na DC, em termos de graphic novel, e muito premiada também ela foi. E assim, a premissa dela é o seguinte: nos anos 50, uma ameaça global, contra a humanidade força com que os heróis da época, que estavam sob lei marcial, se juntem para poder ter essa ameaça em comum. Parece ser bem clichê, mas é um tanto profunda essa premissa. E apesar da morte do Superman ter inaugurado esse selo universo DC filmes animados originais, foi esse filme, cara, da Nova Fronteira, que levou a marca, dessas animações para frente. Por quê? Porque ela exigiu mais recursos, um roteiro mais elaborado e traços, bem desenvolvidos e muito fidedignos à essência do que Darwin Cook havia feito na sua graphic novel, E foi aprimorado também pelo seguinte fato: devido a ter muitos personagens, a ter cenários mais amplos, Então eles precisaram investir um pouco mais. Só que mais do que isso, é interessante notar que houve também uma necessidade maior de concentração no roteiro. Eu vou explicar por quê. Antes de tudo, sobre o diretor Dave Bullock, aqui ele faz a sua estreia, como diretor mesmo de um filme animado, mas antes ele tinha feito alguns episódios de séries animadas, para TV. E o roteiro, como eu havia dito, ele precisou do reforço de um cara chamado Stan Berkowitz, E esse cara já tinha trabalhado antes como roteirista em alguns cartoons da DC para TV, Liga da Justiça série animada, Batman do Futuro, a série animada do Superman, da década de 90, entre outras coisas. E a mente dos dois, foi o que formou, a possibilidade de adaptar essa graphic novel de Darwin Cook, no formato de um longa animado. E o maior desafio foi ter condensado essa obra, que é extensa, afinal de contas a graphic novel é um pouquinho grande, em um período de 1h15 de duração. E por conta disso, cara, algumas liberdades criativas elas foram tomadas, o que não desconstruiu, na verdade, a ideia, a espinha dorsal da história original, ela foi mantida. Só que deixou de fora muitas coisas, como questões sociais que poderiam ser melhor desenvolvidas, cortou algumas referências históricas que existem nos quadrinhos, e muitas participações de personagens e homenagens ao universo DC. E nesse sentido, eu assim, sou totalmente a favor de um filme animado para o cinema, Talvez se houvesse aí a possibilidade de trazer mais uma adaptação Nova Fronteira, só que para o cinema, com um investimento muito maior, emulando com mais fidelidade ainda os traços de Darwin Cook, com um tempo de duração maior, talvez poderia se trazer uma obra-prima para o cinema, talvez. Ou quem sabe, a HBO ela gosta de trabalhar com esses materiais com contextos mais históricos e tal. Quem sabe uma minissérie, talvez um live action adaptado na Nova Fronteira, não seria tão ruim também. É um caso a se pensar para o futuro, Quem sabe algum executivo da Warner tem acesso aí a esse vídeo e pega essa ideia aí para poder executar para o futuro. Bom, apesar de ser uma versão mais simples da HQ, o filme ele tem momentos incríveis, Ele tem momentos muito bons, com personagens marcantes e cenas com diálogos tirados diretamente dos quadrinhos, cara. Eu, por exemplo, adoro muito a jornada do Caçador de Marte no decorrer do filme, O lado detetive do Batman muito bem explorado no início do longa. Tem toda a questão também dos dilemas do Flash, envolvendo a questão da
da lei marcial que foi imposta sobre os heróis e a dúvida dele se ele deveria se aposentar ou continuar na ativa para poder ser um ideal para o mundo, para as pessoas, né? Também gosto muito da introdução da Mulher Maravilha na história, de uma maneira meio que brutal, né? Lá na Indochina, o confronto que ela tem com o Superman, né? Um confronto filosófico, pô, é muito interessante, cara. Tem umas sacadas muito legais esse filme animado. E claro, também não posso deixar de fora a história de origem do Hal Jordan, que é contada aqui, né? Para se encaixar dentro da proposta da história da Nova Fronteira. Então eles adaptam a origem dele dentro desse, não vou dizer que é um universo, né, da Nova Fronteira, mas para a época em questão, né, que emula aquela Era de Prata, Era de Ouro da DC. E assim, o final do filme ele é épico, devo admitir. Ele tem um final épico, apesar da simplicidade no decorrer da história, né? Como eu disse, foi simplificada, mas o final é estrondoso, muito bem feito. E o filme é impressionante pela união que ele ensina, né? Como que a união faz a força, como que a união de ideais faz a diferença para levar uma geração a uma nova era, a um novo momento histórico, né? E a formação da Liga da Justiça também é muito interessante, porque mais como uma origem, como eu falei do Lanterna Verde, que é contado na história, principalmente é a origem da Liga da Justiça. Vocês podem pegar essa animação ou a obra original e ler como uma origem da Liga, entendeu? Porque funciona muito bem. E a resposta definitiva sobre isso, sobre toda a construção da narrativa da Nova Fronteira, é justamente ir de encontro ao novo mundo que está se surgindo, uma nova era de heróis, uma nova fronteira. E é isso, galera. Obrigado pela atenção, obrigado pelo vídeo. Não deixe de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!